organização do 13º salário. Ponto 2, a inconstitucionalidade material do salário mínimo. Ponto 3, a atualidade do conceito de salário complessivo. Ponto 4, natureza jurídica das parcelas denominadas stock options e luvas. E ponto 5, permissão constitucional para redução de salários. Ou seja, praticamente o capítulo todo de salário. Ali no livro do salário e remuneração. Olha, nos manuais. Então, assim, não dá para prever o que vai cair, tá, pessoal? Então, vocês têm que saber o que consta no conteúdo de direito do trabalho, tudo, de cabo a rabo. Pega um livro desse, disseca o livro do Godinho, disseca o livro da Volha, disseca o manual desse, vai ali até naquelas bases de Susequim, de Catarino, pega uma base dessa, que é uma base mais sólida, mais densa, tá? Para fazer a preparação. Ou seja, saiu o edital agora, se eu disser para você, dá tempo? Dá, mas depende do tempo de cada um. É um edital... Aproveitem a quarentena, né, gente? A gente está com um tempo aí que às vezes parece até mais difícil, né? Para mim, Larissa, tá mais difícil organizar a agenda do que antes, porque realmente a rotina mudou muito. Mas, assim, fazendo um adendo no raciocínio da Larissa, é o que a gente diz desde o início da live aqui. Preparação para um programa de pós-graduação em estrito sensu exige uma vida de estudo. A gente não começa... A gente não começa aí 2, 3 meses antes. A gente começa na graduação. Então, os alunos que me perguntam sempre, professora, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado na USP, como eu começo a estudar? Se filie a uma área, tá? Obtenham o máximo de informações possíveis. Tomem um ramo do direito para chamar de seu. Eu gosto de direito constitucional. Lá na Universidade de São Paulo, você vai para o Departamento de Direito do Estado, área de concentração. E aí você já começa a estudar os temas de direito constitucional na graduação, no curso de um programa de pós-graduação lato. Por isso que é tão importante que a gente faça essa preparação da especialização, porque a gente se torna muito mais confortável para esses temas. Vale ressaltar também que o edital, ele prevê que no dia 25 de maio de 2020, agora no fim do mês, vai ser liberada uma bibliografia específica, tá? Para essa prova. Mas essa bibliografia específica, a gente vai... Vamos aí, Larissa, mais ou menos como concurso, né? Exemplificativo. Chega lá, pode cair um tema maior que você vai discorrer sobre aquele tema que você já tem afinidade há um certo tanto de tempo dentro daquela bibliografia específica escolhida. O que não quer dizer que você estuda para essa prova só aquela bibliografia. É o conhecimento de uma vida e um viés que vai ser dado. É a sua análise a partir daquela bibliografia específica que eles vão indicar no dia 25 de maio. Essa prova ela tem duração de 2 horas e 30 minutos. E o item 9.2 do edital é claro. Olha o que ele diz. O exame de conhecimento jurídico consistirá em uma ou duas dissertações com subdivisões ou não, tá? Essa que eu coloquei para vocês aí. Tinha subdivisões. Mas eu vou falar de uma aqui que não tem, que demonstrem, olha só, demonstrem maturidade acadêmica, capacidade crítica, domínio da bibliografia indicada. Então, assim, olhem a bibliografia, foquem nela, tá? Dominem o que eles estão pedindo e demonstrem a maturidade acadêmica e a capacidade crítica. Não é uma prova jornalística, narrativa, que você vai lá, igual um jornalista, descrever um fato. Não. É descrever um fato e pensar sobre esse fato e colocar uma opinião científica, não é um achismo, tá? Vocês vão ter que embasar essa opinião, dizer quem é que está dizendo isso, de onde você tirou esse raciocínio. Lembrando que não pode consultar, mas você vai ter que ter isso em mente, certo? Então, estou estudando determinado tema. O Godinho fala isso, então cita lá na prova o Godinho, por exemplo. O professor
vou usar até o professor da Brena, o professor Estevão Malê, na parte de processo, tem determinado raciocínio, cita lá o Estevão, entendeu? O meu professor, que é o Otávio Pinto e Silva, que ele fala muito da questão da subordinação, da parasubordinação, cita ele lá, pega a referência dele. Então, é preciso fazer essas citações, mesmo que você não tenha acesso à bibliografia ali em mãos, ao manual, não pode haver essa consulta, porque isso demonstra que você tem um raciocínio crítico, científico, e aí tem a maturidade acadêmica que está expressa aí no edital. Sobre a prova, eu citei um exemplo com subdivisão. Vou citar agora um que não tem a subdivisão. Olha só essa. Trace um paralelo entre o processo legislativo da 13.467, que foi a reforma, e o momento político correspondente, explicitando na sequência os efeitos que essa história específica pode gerar nesse momento jurídico e a questão da aplicação desta lei com 3 exemplos e com fundamentos. Então, assim, é uma questão só, mas que dentro da questão tem vários pontozinhos que você vai abordar, apesar de não ter a subdivisão expressa nessa prova. Então, assim, para essa prova, inclusive eu já fiz, teve um momento que eu fiz preparação para provas subjetivas, e o que eu chamo muita atenção dos alunos, parece uma dica besta, mas faz total diferença, é pegar a questão e começar a sublinhar e dar destaque o que necessariamente você vai ter que falar. Então, ele fala lá, qual é o paralelo? É a reforma trabalhista. Coloca lá bem grande, preciso um rascunho pequeno, falar da reforma. O que é que ele quer que eu fale da reforma? Ele quer que eu contextualize contexto histórico. Coloca lá no rascunho. Ele quer que eu faça uma interpretação e aplicação dessa lei. Como é que eu interpreto? E aí é a sua opinião crítica, tá? É isso, a opinião crítica. Ele quer que eu dê exemplos. Aí coloca lá no rascunho. Citar 3 exemplos. E quais são os fundamentos desses exemplos que eu estou citando, certo? Então, fazer isso no rascunho não vai te tomar tanto tempo e vai te orientar na hora de dissertar, certo? Então, isso aí é bastante importante. Começou a dissertação, dica básica. Ou começa a dissertação no contexto histórico, ou começa a dissertação enfatizando princípios. Gente, é essencial falar de princípios. Ou começa a redação enfatizando aí a questão do ordenamento jurídico dentro de uma importância que você dá ao ordenamento jurídico. E qual é a importância que você tem que dar sobremaneira na sua dissertação, considerando as normas jurídicas, a parte do direito internacional. Então, você tem que demonstrar que você tem conhecimento do direito internacional. Estou fazendo prova aqui para direito do trabalho. Começa a citar aí as convenções, correlaciona o tema com as convenções da OIT, certo? Depois você vai fazer uma base constitucional dessa sua ordem de ideias. Para depois, gente, vocês irem para a CLT. Por que que eu estou frisando isso? Porque os alunos, os candidatos, têm mania de começar com a CLT, como se o mundo do direito do trabalho começasse e terminasse na CLT. Fica uma dissertação pobre, não demonstra maturidade acadêmica, não demonstra que você tem uma maturidade sistêmica de conhecimento do direito. O conhecimento do direito, ele é do direito interno e do direito internacional. O ordenamento jurídico é um sistema como um todo. E a ordem de importância que você tem que dar, e aí eu digo, lembrem da pirâmide de Kelsen. Ordem de importância, direito internacional, depois direito constitucional, depois a norma infraconstitucional e depois que você citar, por exemplo, a CLT, você pode ir para uma portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, para uma norma regulamentar do Ministério do Trabalho e Emprego, se cair, por exemplo, uma questão de meio ambiente do trabalho, isso é essencial, essencial. Então, assim, é uma ordem de construção de ideia que eu dou, de dica. Então, quem for começar com conceito, pode começar com conceito, com natureza jurídica, mas sempre tem que ter a base principiológica e a ordem de resposta, considerando o ordenamento jurídico, dessa forma que eu estou falando. Porque o examinador vai dizer, poxa, ela realmente entende de direito internacional e ela realmente dá importância ao direito internacional. Certo, pessoal? Mas isso mesmo, Laris. Eu vou fazer um raciocínio aqui na sua linha.
Meu orientador, o professor Estevão Malê, ele sempre fala que uma das maiores déficits no ensino jurídico no Brasil é porque ele é eminentemente dogmático. Então, a gente aprende na faculdade, muitas vezes na pós e às vezes no mestrado, e continua fazendo isso no doutorado, a ler leis, a decorar as leis, e a esquecer do fato social que dá ensejo à elaboração dessas leis. Então, a Larissa trouxe aqui um panorama muito bom. A Emília fez até aqui a diligência de apontar para a gente contexto histórico, princípios, direito internacional, direito constitucional e a lei. A lei vem aí para fechar o raciocínio. E eu ainda trago um grão de sal para vocês se preocuparem também em falar um pouco do fato social. Porque lá naquela teoria tridimensional, né, Miguel Reale, a gente tem que lembrar que direito é fato, valor e norma. Então, às vezes, a gente traz na questão só a norma jurídica. E vocês estão no exame aí, de mestrado e doutorado. Ele quer um raciocínio mais crítico de vocês. Então, partam desse fato social, da valoração desse fato social e passem para essa análise no conjunto normativo como um todo que a Larissa trouxe para a gente. A gente vai deixar a live gravada. Larissa, a gente tem uma limitação para deixar gravado de 59 minutos e 59 segundos. A gente está com 40 minutos, então vamos aproveitar para ir fechando esse raciocínio de segunda etapa. Oi, o Ítalo está aqui, o Rafael Lara também está aqui. Tem um monte de gente que eu adoro. O Ítalo é doutorando agora com o professor Estevão também. Teve uma banca incrível que eu e Larissa assistimos. Gente, o Ítalo é um dos nossos colegas também de São Francisco. Obrigada por colaborar aqui, amigo. A nota mínima para ser aprovado nessa prova é 7, tá, pessoal? Nota 7. E não há arredondamentos, assim. Se você tirar 6,7, esqueça, tá? Nesse edital aqui, inclusive, salvo engano, eu vi que não vai ter, que você não vai ter direito ao acessar a folha de resposta, alguma coisa assim. Eu acho que eu vi isso aqui, porque antes eles até disponibilizavam, mas eu acho que eu vi que não vai ter. Não estou muito certo disso, mas quando eu li, assim, ficou isso em mente, tá? Mas, bem, o fato é que a nota é 7 para passar. É uma prova difícil? Não é uma prova extremamente difícil. É uma prova que requer um conhecimento denso. Por quê? Porque você não sabe o que vai cair ali. É um mundo, o direito do trabalho é um mundo. Então, você tem que estar preparado para enfrentar qualquer tipo de abordagem que possa ser feita. Mas o fato eu falei de como é que você pode introduzir o tema, você vai desenvolver o tema dentro da sequência. Gente, isso é importante. Você vai desenvolver o tema dentro da sequência apresentada na pergunta. Não fujam da sequência da pergunta. Se a pergunta, por exemplo, tem subitem da pergunta, eu já peguei prova para corrigir que o candidato colocou tudo desordenado. Ele vai perder um tempão ali falando sobre isso, não tem como. Então, você tem que deixar a coisa ordenada para facilitar a vida do seu examinador. Então, esse desenvolvimento da redação, ele tem que observar a ordem da pergunta, principalmente nessas questões que têm subitens. E para a conclusão dessa dissertação, eu digo para os candidatos, façam uma conclusão crítica, atual, demonstrando a importância do tema para o contexto social atual, demonstrando a sua opinião sobre aquilo, qual é a crítica que você faz àquilo, como é que você adequa aquele fato à realidade, para que serve aquilo. Aquilo tem que ter alguma utilidade. Então, é interessante que você faça essa conclusão de forma crítica dentro de um contexto atual. Não coloque só uma conclusão assim, terminei o texto e larga a resposta para lá. Não. A prova ela requer um cuidado na introdução. A introdução, para mim, é o mais importante, porque você já chama a atenção do examinador, ele vai dizer assim, essa aqui sabe, essa prova eu quero ler.
essa prova eu tenho interesse. Você